Deixa eu começar aqui com uma notícia boa, porque o William treinou normalmente nesta terça-feira. É uma das opções aí que tem o técnico Leonardo Jardim, caso ele pense em outro jogador que não seja o Cauã Prates, na vaga do Kaique, mas isto ele vai definir somente no treinamento desta sexta-feira. O Cruzeiro treina, desta quarta-feira, melhor dizendo, o Cruzeiro treina e viaja para o Rio de Janeiro. Na quinta-feira tem um duelo diante do Fluminense, depois volta para casa e aí teremos no domingão o Cruzeiro contra o Juventude às 4 horas da tarde. Ótima notícia, William. De qualquer forma é titular, né? Seja na direita ou se for opção na esquerda. Se ele jogar na esquerda, entre o Fagner na direita. Se ele jogar na direita, o Cauã Prates pode ser aí o escolhido. Com sinceridade, aí é mais opinião do que informação. Não acredito no Leonardo Jardim passando o Vidalba para a lateral e colocando o Jonathan Jesus. Acho que das opções aí que o próprio Leonardo Jardim, a gente não está inventando nada aqui, né? Foi o próprio treinador que disse na entrevista coletiva que tem essas 3 opções para a vaga do Kaique, que vai cumprir suspensão. O Cauã Prates, jovem, lateral esquerdo de origem, o William, lateral direito, mas que sabe jogar na lateral esquerda, e o Vidalba, que já atuou também no setor. Então, vamos acompanhar o restante aí do time. A princípio, nenhuma baixa por ordem médica, é aguardar o último treinamento nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro no Rio de Janeiro para quebrar tabu, hein? Cruzeiro não costuma dar muita sorte atuando nesse novo Maracanã, mas o Cruzeiro tem quebrado muitos tabus aí ao longo da temporada, que seja mais um para o time do técnico Leonardo Jardim. Vamos para as informações de bastidores, porque eu sei que tem muita gente perguntando sobre Matheus Gonçalves e também Caio Jorge. Sobre Matheus Gonçalves, depois de ontem, nenhum novo contato entre Cruzeiro e Flamengo. O staff do jogador ainda não tomou uma posição clara sobre o que vai tentar fazer e hoje, amanhã, não devemos ter novidades porque o atleta foi relacionado para o time principal, para o profissional, relacionado pelo técnico Felipe Luiz, e aí tudo fica congelado. Para o Cruzeiro voltar para o negócio, teria que ter uma nova sinalização por parte do Flamengo. O Cruzeiro não vai procurar mais o Flamengo, porque já sabe que veio a última resposta através do presidente BAP. Mas, se o staff, com o próprio jogador, se eles convencerem o Flamengo de uma possibilidade de saída dentro dessa proposta e retomar aquilo que o Cruzeiro tinha apalavrado, o Cruzeiro topa fazer o negócio, óbvio, e até pagar os 3,5 milhões de euros à vista. Mas, obviamente, o Cruzeiro ele tem outras opções, conversa com outras opções e o Matheus Gonçalves seria importante por já estar com ritmo de jogo, por ter falado com o técnico Leonardo Jardim, por estar aqui no futebol brasileiro. Então, é um jogador que chegaria pronto para ser uma opção aí no elenco do Leonardo Jardim, mas agora a história ficando aí, vamos dizer, congelada entre hoje e amanhã. Não dá para imaginar nenhuma movimentação nesse sentido, já que ele vai ficar no banco no duelo do Flamengo diante da equipe do Santos. E sobre Caio Jorge, não chegou nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro. O Cruzeiro hoje não pensa em negociar o Caio Jorge e para abrir uma negociação teria que, primeiro, ser um desejo do Caio Jorge e, segundo, valores bem altos para o Cruzeiro começar uma conversa. Aliás, isso vale para qualquer titular hoje. O Cruzeiro não está disposto a negociar nenhum titular nesta campanha que vem encantando a todos. E sobre o Caio Jorge, repito, teria que ser uma proposta muito alta e, além de tudo, o Caio Jorge pensar em uma negociação. Hoje, conhecendo aí o Caio, o próprio staff, o Caio Jorge está muito bem no Cruzeiro, totalmente adaptado, vivendo o seu melhor momento,
pensando em seleção brasileira. Então, não seria qualquer proposta assim para dar uma balançada. Acho que neste momento, nem nos melhores aí pensamentos, vamos dizer assim, se imagina uma saída do jogador, a não ser que seja aí clube de ponta, né? Futebol europeu. E o Caio Jorge, ele sabe que a experiência que ele teve lá na Juventus foi importante, mas que não pode se repetir. Então, o atleta está muito tranquilo quanto a isso e não teve nenhuma proposta oficial. Se chegar, primeiro, tem que alcançar valores aí que o Cruzeiro nunca teve de venda na história. 30 milhões de euros para cima. E além disso, teria que o Caio Jorge pensar em uma negociação, porque o pensamento agora é seguir com um time forte e não perder nenhum jogador titular nesta janela. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Caio Jorge iguala artilheiros do Cruzeiro na década antes do fim do primeiro turno do Brasileirão. Com um desempenho de alto nível, o atacante Caio Jorge já atingiu uma marca histórica no Cruzeiro antes mesmo da metade do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da competição, o camisa 19 marcou 11 gols em apenas 12 partidas, igualando os maiores goleadores do clube nas últimas 10 edições da Série A. Feito alcançado anteriormente por William, em 2015, e Thiago Neves, em 2017. Diferentemente dos dois que precisaram de toda a temporada para atingir os 11 gols, Caio Jorge conseguiu o mesmo número com 25 jogos a menos. A média é impressionante, quase um gol por jogo, 0,91, com um gol a cada 83 minutos em campo. Além dos gols, o atacante tem se destacado por sua presença ofensiva constante. Ele lidera estatísticas importantes do campeonato, segundo dados do SofaScore. Jogador que mais criou grandes chances, 15. Mais finalizações totais, 43. Mais finalizações no alvo, 15. Maior número de participações diretas em gols, 13. Dos 21 gols do Cruzeiro na competição, Caio Jorge participou de 13, seja marcando ou dando assistências, o que representa mais de 60% do total. Seu ótimo momento também se reflete na temporada como um todo. Em 19 jogos com a camisa celeste, ele já soma 13 gols e 2 assistências, atingindo uma média de 0,78 participação direta por jogo, o melhor desempenho de sua carreira até aqui. No último domingo, dia 13, brilhou com um hat-trick contra o Grêmio, o primeiro de sua trajetória como profissional. Com Caio Jorge em grande fase, o Cruzeiro vem fazendo uma campanha sólida e ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 27 pontos. Mesma pontuação do líder Flamengo. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Vamos, cabuloso!